Lucas capítulo 2. Versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse: E não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Versículo 13. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo. Versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. Versículo 17. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Versículo 18. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Versículo 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Versículo 21. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Versículo 22. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Versículo 28. Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse. Versículo 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Versículo 32. Luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Versículo 33. E José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. Versículo 34. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade.
Versículo 37. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Versículo 39. E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Versículo 40. E o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Versículo 42. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Versículo 43. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes, e entre os conhecidos. Versículo 45. E, como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. Versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe e filho: por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Versículo 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Versículo 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens.